o que o Botafogo quer, né? Meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Glorioso, né? E vocês, torcedores e torcedoras, o que vocês querem para o Botafogo nesta temporada de 2022? Vamos debater, deixando aí a sua visão sobre isso aí nos comentários, né? Eu, inclusive, hoje estive conversando com um amigo meu botafoguense, e ele expressou uma visão até muito mais madura do que a minha sobre aquilo que ele quer para a equipe dele em 2022. E aí, este vídeo, que na verdade era para ser um vídeo muito diferente, sobre o Botafogo, planejado pro dia de ontem, que ficou pro dia de hoje, era na verdade para ser planejado pro dia da sexta-feira, ficou pro sábado, pro domingo, em virtude de algumas questões aqui, não do canal, mas dessa pessoa aqui, que está falando com vocês. Mas eu mudei completamente aí o rumo desse vídeo para falar de outras questões. Vamos falar nesse vídeo aqui sobre as chances de Libertadores nessas duas últimas partidas que faltam. Vamos tentar investigar aqui também, vamos tentar debater sobre a partir daquela visão de que a equipe não vai para a Libertadores, a equipe vai para a Sul-Americana, está tudo muito bem. Essa visão, de fato, ela é uma visão completamente real, né? Ou essa visão, ela responde pela frustração. Deixando claro, eu não estou mandando recado para o meu amigo com quem eu conversei sobre esse assunto, não. Mas ela já não é uma visão justificadora em relação à possível não, né, classificação do Glorioso à Libertadores de América, ao menos na opinião de vocês. Afinal de contas, a equipe tem muita chance de ir à Libertadores de América. Claramente que tem chance. Vamos analisar então essas duas partidas aí. Vamos analisar então também um pouquinho as chances da equipe a partir daquilo que a equipe está jogando. Contra o time do Atlético Mineiro, o Botafogo, evidentemente que não fez um grande jogo. Importou muito mais o resultado, né? Muito mais. E neste momento, o resultado realmente faz toda a diferença. Agora, até que ponto a maneira como a equipe está jogando traduz as expectativas do torcedor e da torcedora do Botafogo em relação ao que era prometido pela SAF, ao que era a chegada da SAF no Glorioso e também, por consequência até, né, a chegada do técnico Luiz Castro ao comando do banco de reservas do Fogão, né? É um técnico que tem uma trajetória muito voltada para um tipo de jogo. As suas equipes costumam praticar um tipo de jogo específico que, na minha opinião, não tem sido praticado no Botafogo. O Luiz Castro, ele tem uma trajetória de técnico ofensivo e, curiosamente, um técnico que, na maior parte do tempo, trabalha com a posse de bola. Tem essa preocupação de fazer com que a equipe se defenda, atacando e ataque, né? Como como um comportamento principal para construir as vitórias dentro dos jogos, né? E aí a gente tem um paradoxo, a gente tem um problema. Porque é justamente quando o Botafogo precisa desse tipo de jogo que a equipe tem dificuldades para conseguir as suas vitórias. E aí, dentro disso, vem um outro problema. Porque se nós imaginarmos que a equipe pode ainda ir para a Libertadores de América, a gente vai ter que concluir que tem duas situações aí bem específicas. Uma delas em duas partidas diferentes. O Botafogo vai jogar contra o Santos na próxima partida, né? No Engenhão. E depois vai jogar contra o Atlético Paranaense fora de casa, na Arena da Baixada. Um jogo muito complicado, muito difícil, porque o Atlético pode estar lutando aí por vaga direta à Libertadores, ou a depender do resultado desse meio de semana, talvez esteja lutando até para ir à Libertadores. O que pode complicar muito para o Botafogo nesse jogo, ou não, de certa forma, né? Por quê? Porque o Atlético Paranaense pode configurar um tipo de futebol dentro de campo na Arena da Baixada que vai ao encontro da maneira mais confortável que o Botafogo tem para jogar e vencer suas partidas. No contragolpe. Especulando. Né? Com menos posse de bola. Sendo assim, se em tese ao menos, o Botafogo pode ter esta facilidade no jogo da Arena da Baixada,
Em contrapartida, o Botafogo pode ter dificuldades dentro de casa contra o Santos nesta próxima partida. Mesmo contra o Santos, que é uma equipe que está muito mal na temporada. O time do Santos é muito frágil, taticamente falando, muito frágil. Sobrevive ali de alguns lampejos de um ou outro dos seus jogadores, tem muito bons jogadores no Santos ali também, alguns jovens muito bons. Mas, taticamente falando, a equipe é muito pobre. Mesmo assim, essa equipe pode fazer, por exemplo, o que alguns outros times fizeram contra o Botafogo quando jogou no Engenhão. O Botafogo tem essa dificuldade para jogar dentro de casa. Né? Jogar dentro de casa, nos seus domínios contra os times, digamos assim, menores, é todo o problema do Botafogo. Foi assim contra, por exemplo, o Cuiabá. Ainda que tenha vencido, foi assim também contra a equipe do Bragantino, né? Foi assim também contra inúmeras outras equipes aí também. Né? Foi assim contra mesmo o Coritiba jogou mal. Foi assim contra o América, naquela partida que terminou empatado. Né? Foi assim contra o Ceará, equipe que hoje está quase rebaixada. Né? Foi assim contra o Atlético Goianiense, equipe que também está na zona do rebaixamento. Né? Paradoxalmente foi assim contra o Atlético, não foi assim contra o Atlético Paranaense necessariamente. Jogou em casa, e aí o Atlético Paranaense naquele momento estava muito mais voltado também, vamos combinar, para a Libertadores de América, não estava muito preocupado com o Campeonato Brasileiro, não, mas foi assim também contra o América, e perdeu de 2-0 do América naquela partida da Copa do Brasil, lembra? 2-0 dentro de casa, depois de ter feito um jogo muito bom, partidas muito boas anteriormente, aquele encontro contra a equipe do América. Foi assim contra o Avaí. Ou seja, dentro de casa, contra essas equipes que se fecham, o Botafogo tem tido problema. Foi assim contra o Juventude. A equipe empatou em 1-1, se não me engano, contra o Botafogo. Desculpa, contra o Juventude. Acho que, se não me engano, em maio. Né? Então, o problema do Botafogo tem sido jogar justamente nos seus domínios. Não somente para time pequeno, perdeu do Corinthians também de 3-1 dentro de casa. Né? Enfim. O mais paradoxal de tudo isso é que quando a equipe precisa jogar, que a posse de bola, tem dificuldade para jogar. Na conversa que eu tive com meu amigo botafoguense, ele falou o seguinte: o Luiz Castro está chegando no Brasil agora, está se adaptando. É um momento novo para ele, aqui tudo é diferente, aqui se joga muito pelo resultado, tal, aquela coisa toda. Mas não é assim com todos os técnicos. Não tem sido assim com todos os técnicos. Não foi assim, por exemplo, com o São Paulo, que chegou aqui no Brasil. Não foi assim com Juan Pablo Voivoda. Não foi assim com Eduardo El Chacho Codé. Porque tem que ser assim com o Luiz Castro. Mas esses técnicos são sul-americanos. Não foi assim com o Jorge Jesus. Mas foi com o Domi, foi com tal. O Domi talvez não fosse o técnico para o Flamengo naquele momento. Foi o Paulo Souza. Talvez o Paulo Souza não fosse o técnico para o Flamengo naquele momento. Contudo, no começo dele, ele não foi tão mal assim. Longe disso, ele foi mal depois. Né? Talvez também ele, naquele momento, não era o técnico ideal para o Flamengo. Os dirigentes do Flamengo vacilaram muito, pegaram o técnico, contrataram o técnico da equipe. Né? Foram buscar qualquer um lá no exterior, né? Qualquer um. Mas tem um problema nesse jogo aí, porque o cara, ele é um técnico que pensa futebol de forma ofensiva e não tem praticado isso. Quanto tempo ele vai precisar para se adaptar? Então, eu, de certa forma, estou discordando da visão do meu amigo botafoguense. O que vocês acham disso? Né? O que o Botafogo quer? O que vocês querem? Vocês querem ir para a Sul-Americana, como o meu amigo falou, que já está feliz, que já é um título. Ele disse que já é um título. Não falou assim, mas falou que está tudo muito bem. Acho que ele falou tudo isso em virtude da sua maturidade como torcedor, lembrando de que o Botafogo vivia aí à beira do precipício antes da SAF, razão porque a equipe foi para a Série B do futebol brasileiro. Vivia também a realidade do futebol da Série B e agora chegou na Série A. Mas chegou na Série A junto com a SAF. Teve muitos investimentos para configurar a equipe. Aí depois tem uma segunda leva de contratações que, de certa forma, também foram contratações para continuar configurando a equipe. Infelizmente, aí, para mim, tem erros grotescos do Tesla. Já dava naquele momento para contratar jogadores diferentes. Eu não consigo passar pano para isso, eu não consigo achar isso normal.
Eu não consigo achar isso normal, ao mesmo tempo que eu acho que dá para pensar um trabalho muito bom da SAF, sim, em médio e longo prazo. Eu consigo ver esse trabalho. Eu consigo ver esse processo de estruturação de um clube acontecendo aí para vermos o resultado aí, os resultados positivos em médio e longo prazo. Eu consigo ver isso. E nesse sentido, a SAF tem feito, a meu ver, muito bem para o Botafogo. Dá com tudo para conciliar? Esse Botafogo que se estrutura com a equipe dentro de campo também que entrega resultados melhores? Eu acho que dá. Por que dá? Curiosamente, que é o mesmo futebol brasileiro que apregou a peças aí muito complicadas, dificulta o trabalho de alguns técnicos, dos técnicos, tal, com um calendário muito danoso, tal, não sei o quê, também entrega facilidades, e a gente não para pensar sobre isso. São os paradoxos de um calendário maluco, que exerce cobranças malucas, né? Mas que são cobranças também, né? Assim como o calendário, para todas as equipes. Para todas as equipes. E aí a gente pergunta aqui, eu pergunto para vocês, por que o Vitor Pereira, que não teve reforços, a partir do momento que ele chegou, ele não teve reforços, ele teve que se deparar com um time completamente mal formado enquanto elenco, uma coisa horrorosa, gente. Nenhum lateral eficiente para praticar na esquerda e na direita o jogo que ele gosta de fazer no Corinthians. Não tinha jogadores no meio de campo, um monte de jogador ali com alta idade, que não consegue aguentar quase 90 minutos de uma partida. Por que deu tão certo no Corinthians? É quando o Corinthians ser vice-campeão da Copa do Brasil e chegar à Libertadores de América, porque está praticamente classificado a Libertadores de América, já está classificado, de 2023. Por que deu certo no Corinthians? Se o Corinthians é hoje um dos clubes mais complicados, endividados e problemáticos do futebol brasileiro, por que a gente tem que aceitar, portanto, que o Luiz Castro tem que ter esse tempo todo para trabalhar e entregar aí resultados? Será apitar o Brasil com uma temporada, 2 temporadas, 3 temporadas, tal, não sei o que, claro. Meu amigo Botafoguense não falou isso. Ele falou, por exemplo, que esse ano ele dá mais ou menos um desconto. Deu a entender isso aí, né? Não foram essas palavras. E que, portanto, se ele der esse desconto, ele está esperando que 2023 vai ser diferente. Talvez 2024, né? Vai ser diferente e tal, aquela coisa toda. Quando a gente faz essa análise, estamos olhando também para os problemas dentro de campo, que a despeito de todas as dificuldades que o técnico pode ter, né, para fazer a equipe jogar bem, não sei o que tal, há claras situações em que apenas boas ideias na cabeça do técnico podem fazer com que ele mude o jogo. A gente consegue enxergar isso de verdade no trabalho do Luiz Castro. Quando o Botafogo tem um problema dentro de campo e precisa do técnico, ele consegue salvar? Ele consegue apresentar soluções? O Botafogo ganhou do Galo um jogo em que jogou fora de casa, e aí é curioso, porque fora de casa, contra a equipe, independente das equipes e tal, mas é uma equipe complicada como o Galo, que tem ali, taticamente também hoje é muito empobrecida, o Cuca é um fracasso hoje no futebol brasileiro, talvez feche o Campeonato Brasileiro como o maior fracassado, caso o time do Galo não vá à Libertadores de América, né? Mas fora de casa contra Galo, contra outras equipes, o Botafogo costuma jogar muito melhor, porque faz um jogo diferente, e de certa forma é muito jogo que alguns técnicos brasileiros também fazem. É o jogo de explorar os erros do adversário. Essa história de jogar no erro não é propriamente uma coisa ruim, negativa, ruim, desprezível. Longe disso, faz parte do futebol, da maneira como é uma maneira mais de se jogar futebol. Você pode conseguir vitórias jogando no contragolpe perfeitamente. Mas jogar, esperando o adversário, buscando os seus erros, é na origem de tudo, gente. Na origem de tudo. É uma tática voltada para o medo do adversário. É voltada para o entendimento que o adversário mas muito melhor que eu. Ok. Há equipes, evidentemente, no futebol brasileiro que, neste momento, são bem melhores que o Botafogo. Mas há equipes que estão abaixo, inclusive, da tabela do Botafogo, contra as quais o Botafogo joga do mesmo jeito. Então, será que não tem nenhum problema com o Luiz Castro mesmo? Será que o Luiz Castro é, sim, esse comandante para 2023? É por certo que a ruptura nem sempre é uma coisa muito boa. Mas há momentos também que é muito importante fazer a ruptura. Se estamos falando, por exemplo, de um SAF que tem aí condição de bancar um grande técnico para o Botafogo, será que não seria melhor trazer esse técnico para 2023, aí terminando o Campeonato Brasileiro agora, já, né, pensar nessa troca? Ou vai realmente continuar apostando nesse comandante, entendendo que muitos dos erros que ele cometeu nessa temporada foram frutos, gente, da sua adaptação ao Brasil, e que tudo vai ser diferente quando ele entender o futebol brasileiro, o calendário brasileiro,
e passar a ser diferente a partir de 2023 ou 2024. Sendo que, para alguns técnicos estrangeiros, nada disso foi necessário. E o Botafogo, portanto, o que tem que fazer? Tudo depende do que o Botafogo quer. Para mim, às vezes, eu não sei muito bem o que o Textor quer. Embora, volto a dizer, acho absolutamente elogiável, absurdamente também elogiável, a maneira como ele pensa o Botafogo a longo prazo, a médio prazo e a longo prazo. Eu acho que os resultados bons virão mesmo. Mas eu acho que dá para aconselhar algumas coisas sim. Afinal de contas, o Botafogo, ele chegou, ele fez os investimentos que ele acabou fazendo. Não era para sustentar o Libertadores, afinal de contas, o América está na Libertadores, gente. Está indo para Libertadores. O América Mineiro. O América. O Fortaleza está brigando e também pode ir para Libertadores. O Fortaleza. Ok? Então, ir para a Sul-Americana, é claro que é um grande prêmio em relação ao que foi a temporada passada, mas será que realmente é o suficiente? Deixa nos comentários aí. Você está feliz com isso? Não poder conquistar um pouco mais? E se você está feliz com isso, você está feliz de verdade? Porque está feliz de verdade mesmo? Ou você está disfarçando a felicidade aí, essa felicidade está se vestindo de alívio, né, no fim das contas, e se vestindo também de uma certa frustração, porque, como a gente não vai conseguir mesmo ir para a Libertadores, são 2 jogos complicados, tal, não sei o quê, e não, contra o Santos não é em tese. Então, por que se... Então, eu já vou aceitar logo a Sul-Americana. Eu deixo essa reflexão para vocês aí sobre o Botafogo. De qualquer maneira, a despeito dessa vitória importantíssima, o desempenho de novo não foi bom. Não foi bom. Mas, de fato, o mais importante foi o resultado. Eu acho que o Botafogo tem que pensar grande e tem que buscar a todo custo a Libertadores de América. Acho que essa é a primeira questão. Porque é Botafogo. Aí depois o que vier, ok. Mas primeiro, a pretensão tem que ser Libertadores de América. Deixa nos comentários o que você pensa. Desculpa aí pelo longo vídeo aí. Mas o Glorioso merecia essa longa reflexão. É isso.